Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre os capítulos 17, 18, 19 e 20 de Atos dos Apóstolos. Esses capítulos nos trazem relatos, então, das viagens missionárias de Paulo. No capítulo 17, a gente tem ali no início do capítulo o tempo que Paulo esteve em Tessalônica. Foi um período em que Paulo pregou, anunciou a palavra de Deus. Algumas pessoas creram e se juntaram a ele e a Silas, mas Paulo ali também ele encontrou judeus desobedientes e invejosos que armaram ciladas contra ele. Tudo isso então forçou Paulo a sair daquele lugar e ir até Bereia. Em Bereia, então, Paulo ele encontra um povo com o coração mais aberto a receber a palavra. No versículo 11, a gente consegue ver ali o seguinte relato. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. A gente consegue então ver que ali Paulo, ao pregar a palavra de Deus em Bereia, as pessoas receberam a palavra e não só receberam, como também elas examinaram tudo aquilo que elas escutaram. Isso serve para nós no nosso dia a dia, para nós termos sempre tirar um tempo para nós conhecermos a palavra de Deus, conhecermos as suas escrituras, para nós termos discernimento de tudo aquilo que nós escutamos por aí. Nós sabemos que hoje em dia é muito fácil disseminar um conteúdo, principalmente nas redes sociais, e nós precisamos ter discernimento de Deus para conseguirmos peneirar, examinar tudo aquilo que nós escutamos acerca da sua palavra. E a gente consegue ver que em Bereia o povo fez isso. O povo ele ouviu as palavras que Paulo tinha a lhes dizer e examinavam todos os dias uh, se as coisas realmente eram de fato aquilo que elas estavam ouvindo. Nós devemos tirar isso para nós, que nós devemos tirar um tempo pessoal para examinarmos a palavra de Deus, para sempre termos discernimento de tudo aquilo que nós escutamos. Ali também nós temos relatos de Paulo em Atenas, um lugar em que Paulo se comoveu muito por causa da situação do povo. Era um povo muito idólatra, era um povo de uma corrupção moral enorme. E ali Paulo, então, se dispôs a pregar a palavra de Deus a fim de mudar, então, um pouco da realidade dessas pessoas, trazer a palavra verdadeira para libertar essas pessoas daquela situação. Algumas pessoas, como um todo, creram, outras não. Paulo ali também sofreu algumas perseguições naquele lugar. No, no capítulo 18, então, nós temos Paulo em Corinto e em Éfeso. Outro lugar, então, que Paulo encontrou em corações muito endurecidos foi em Corinto, tendo até problemas em relação à sua segurança também. E no capítulo 18, no versículo 9, o que nos chama muita atenção é que Paulo ele teve uma visão de Deus, uma visão que dizia as seguintes palavras: Não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então Deus ali firmando com Paulo uma palavra de segurança a ele, de coragem a Paulo. Deus ali dizendo para Paulo: não precisa temer, continue falando da minha palavra, falando com ousadia. Pelo contrário, quanto mais as pessoas tentarem te calar, mais tu vai falar sobre a minha palavra, porque eu sou teu Deus e eu estou contigo. Então, Paulo ali, apesar de tudo que estava sofrendo, ele teve então a visão de Deus de que era para ele continuar nessa jornada, pois Deus tinha grandes coisas para ele e nada aconteceria com ele. Deus estava cuidando do seu dia a dia, Deus estava cuidando para que tudo aquilo que ele queria que Paulo fizesse fosse cumprido. Então, Paulo ficou mais algum tempo em Corinto e ele foi para outros lugares depois disso, visitando principalmente as igrejas que já estavam firmadas em outras regiões. Paulo nunca deixou de voltar nos lugares em que ele pregou a palavra de Deus e deixou uma igreja constituída lá. E é sempre importante o retorno dele a esses lugares para orientar. Nós sabemos que quando nós temos pessoas recém-convertidas, quando nós temos um trabalho sendo firmado,
é sempre importante escutarmos aqueles que já têm mais experiência no caminho do Senhor. Então, Paulo ele nunca deixou de voltar a alguns lugares das igrejas onde ele deixou constituída, justamente para continuar orientando essas pessoas. Já no capítulo 19, a gente tem uma terceira viagem missionária de Paulo, em que Paulo passa por alguns lugares. Entre eles, nós temos ele em Éfeso, onde ele encontrou alguns discípulos que ainda não haviam sido batizados com o Espírito Santo. Eles conheciam apenas o batismo realizado por João. Então, Paulo ali, a fim de batizar os discípulos, ele pega através de imposição de mãos e batiza esses discípulos. Paulo ele pregava com ousadia. Paulo ele continuou pregando naquele lugar. E Deus, através da vida de Paulo, ele realizou muitas maravilhas ao longo da sua viagem. Maravilhas até que a gente consegue ver ali nos versículos 11, do 11 até o versículo de número 20, do versículo 11 até o número 20, a gente consegue então ver alguns relatos dessas maravilhas. Todas essas maravilhas realizadas por Paulo em nome de Deus. Era Deus que usava Paulo em todos os momentos. Já no capítulo 20, a gente tem então alguns relatos das últimas viagens que Paulo fez. Paulo também passa por diversos lugares. E nesses lugares, Paulo sempre encontrou muitas ciladas dos judeus. Paulo ele passou grandes perseguições, mas ele sempre passava por tudo isso pregando a palavra de Deus com ousadia. Ele nunca se amedrontou por tudo aquilo que ele passou. Então a gente consegue ver desde o capítulo 19, o capítulo 19 já nos diz que em toda a Ásia as pessoas haviam ouvido falar da palavra de Deus. E no capítulo 20, então, a gente tem a continuação dessas viagens de Paulo. Paulo, então, ele separa um tempo e realiza um último momento ali com a igreja de Éfeso, em que Paulo busca, então, continuar orientando aquela igreja, e Paulo ele faz um discurso a esses anciões. Paulo ele revela, então, uma tristeza profunda que ele teve ao longo da jornada dele ao ver a situação da raça humana, digamos assim. Paulo ele sempre pregou a palavra com ousadia, sempre pregou a palavra com muito temor, e ele mesmo relata que com lágrimas ele pregou a palavra, mas não de tristeza, com lágrimas por aqueles que se perdem, por aqueles que estão numa situação de calamidade, digamos assim. Paulo, então, ele sente profunda tristeza cada vez que ele ouvia e via pessoas distorcendo a palavra de Deus, pessoas totalmente perdidas. Mas ele anunciava a palavra de maneira fiel, totalmente fiel. Tanto é que no versículo de número 20, ele fala a seguinte mensagem aos anciões: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Paulo está dizendo ali a seguinte coisa: eu sempre ensinei vocês tudo aquilo que lhes era útil, tudo aquilo que Deus havia colocado no meu coração. Paulo ele não buscava falar coisas para agradar os ouvidos das pessoas. Paulo estava falando tudo aquilo que fosse capaz de engrandecer essas pessoas diante de Deus e capacitá-las para continuar pregando o evangelho. E Paulo ali também ele revela que ele sabia o que estava prestes a lhe acontecer. Deus nunca escondeu dele tudo aquilo que aconteceria em sua vida, porque Deus ele é um Deus verdadeiro, ele é um Deus transparente. A partir do momento em que nós criamos intimidade, um laço com Deus, ele começa a nos mostrar tudo aquilo que ele precisa de nós. E ali Paulo então sabia o que aconteceria, ele revelou àqueles anciões o que iria lhe acontecer depois. Mas mesmo assim, mesmo sabendo o que ia acontecer, a preocupação de Paulo naquele momento era de cumprir o ministério de Deus.
Tanto é que naquele lugar, Paulo ainda dá algumas instruções acerca de cuidados que a igreja ainda deveria ter. Ele alertou os perigos que ainda tinham em relação a falsos profetas que se levantariam, em relação à cobiça para evitar. Paulo, então, ele traz vários ensinamentos, preocupado ainda que a igreja continuasse vigiando mesmo depois que ele não estivesse mais aqui. Então, Paulo, ao longo desses capítulos, a gente consegue ver a sua jornada, as suas viagens missionárias, em que ele, mesmo cercado de pessoas querendo lhe fazer mal, tramando ciladas contra ele, ele sempre contou muito com o apoio de pessoas que o ajudaram e ele nunca se amedrontou com nada disso. Ele continuou pregando a palavra de Deus e até o seu último momento a preocupação dele era em deixar as pessoas aqui preparadas para continuar falando do Evangelho de Cristo. Então, nós conseguimos tirar algumas coisas desses capítulos, principalmente da convicção de Paulo, que não tinha temor. O único temor que ele tinha temor por Deus. A missão dele, o desejo dele era cumprir o ministério que Deus tinha colocado em sua vida. Então, a gente consegue verificar ao longo desses capítulos a coragem de Paulo, a ousadia de Paulo, e que nós possamos ter pelo menos um pouco dessa ousadia em nossos corações para anunciarmos a palavra de Deus. Amém?